Nós já tivemos 8 mensagens, né? Uma inicial falando sobre as igrejas como um todo, e depois nós tivemos 6 mensagens sobre cada uma das igrejas, e hoje nós temos a mensagem sobre a última delas, que é a igreja de Laodiceia. Não é a cantora, aquela cantora com esse nome, é a igreja de Laodiceia, que está lá em Apocalipse 3, do 14 ao 22. Eu estou dando o nome para essa mensagem de a igreja sem compromisso, mas nós poderíamos chamar também de a igreja morna, porque é disso que Jesus chama eles, e nós veremos. Abre a tua Bíblia então, Apocalipse 3, do 14 ao 22. Abre aí comigo, nós vamos ler. Último livro da Bíblia, né? Último do Novo Testamento. Capítulo 3, verso 14 a 22. Quem achou diz achei. Achei. Quem não achou diz espera aí. Vou esperar mais um pouquinho para você achar então. Apocalipse 3, do 14 ao 22. Amém? Acompanhe então a leitura conosco aí. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreva: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as obras que você realiza, que você não é nem frio nem quente. Quem dera você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno e não é nem quente nem frio, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz: sou rico, estou bem de vida, não preciso de nada. Mas você não sabe que é infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho que você compre de mim ouro refinado pelo fogo, para que você seja de fato rico. Compre vestes brancas para se vestir, a fim de que a vergonha da sua nudez não fique evidente, e colírio para ungir os olhos, a fim de que você possa ver. Eu repreendo e disciplino aqueles que amo. Vou repetir essa, tá? Eu repreendo e disciplino aqueles que amo. Portanto, seja zeloso e arrependa-se. Eis que estou à porta e bato, e se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele comigo. Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com o meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Feche os seus olhos, vamos orar mais uma vez. Espírito Santo de Deus, nós te pedimos, abre o nosso entendimento, nos ajuda, Pai, a compreender aquilo que o Senhor tem para nós nessa noite. Me ajuda, Pai, a falar de forma clara, e que os meus irmãos possam entender aquilo que o Senhor já tem falado comigo nessa semana, em nome de Jesus. Amém. Deixa eu te perguntar uma coisa: você já ouviu falar em evangélico não praticante? Já ouviu falar nisso? Quando a gente era criança, a gente conhecia os católicos não praticantes, né? Quem eram os católicos não praticantes? Aqueles que diziam que eram católicos porque a família era católica. Então eles iam na missa, quando muito, no Natal e na Páscoa. Eles iam até o Padre Reus caminhando, né? Colhendo o Marcelo. Mas no resto do ano eles não tinham nenhum tipo de relacionamento com Deus e com a igreja. Pois bem, dos últimos anos para cá, infelizmente, tem aumentado esse fenômeno chamado evangélico não praticante. O que significa isso, irmãos? Alguém que diz que é crente, mas que vive como mundano, que não tem nenhum compromisso com Deus, não tem nenhum compromisso com a igreja, não tem nenhum compromisso com a palavra de Deus, não tem nenhum compromisso com os irmãos em Cristo, mas ele acha que é crente porque ele gosta de ouvir louvor e porque de vez em quando ele aparece em alguma igreja. Esse é o crente sem compromisso, o evangélico não praticante. Pessoas indiferentes, acomodadas,
compromisso consistente com o Evangelho e sem compromisso consistente com a igreja de Jesus Cristo na face da terra. Você conhece alguém que se identifica com o Evangelho não praticante? Quem conhece, levanta a mão. Eu sou crente, mas eu não preciso ir na igreja. A igreja sou eu. Eu posso me relacionar com Deus sozinho. Beleza, só que Deus disse que Ele é a cabeça de um corpo, e um corpo não é feito de um órgão só, né? Não existe um corpo feito de um dedão do pé apenas. Não existe um corpo feito de um joelho apenas, de um braço apenas. O corpo é feito de muitos membros. Na verdade, pessoas assim são pessoas que até simpatizam com Deus, simpatizam com o Evangelho, mas de fato não são crentes, não são cristãos verdadeiros, não tomaram uma decisão ao lado de Cristo. Essas são aquelas pessoas que vêm ao culto, não aqui, né, mas em outras igrejas. Elas vão ao culto domingo após domingo, mas nunca se batizam. Elas vão no culto domingo após domingo, nunca arrumam o que precisa ser arrumado na vida delas, nunca se tornam membros da igreja. São sempre pessoas que estão na periferia. Elas não querem estar no centro da comunhão com os irmãos. Pessoas indiferentes. E tem muita gente. No último censo do IBGE teve muita gente que dizia que era crente não praticante. Está aumentando o número, infelizmente. Hoje a gente vai olhar para essa igreja de Laodiceia, a última das 7, e a gente vai olhar ali e vai ver uma igreja mais ou menos parecida com esses crentes, que não era nem quente nem fria. Jesus vai dizer, na verdade, que eles eram mornos. E a gente vai olhar para algumas características dessa igreja, e nós vamos ver que os crentes sem compromisso têm essas características em comum com Laodiceia. Vamos ver quais são as características? Primeiro, Laodiceia, ao invés de influenciar o mundo, estava sendo influenciada por ele. Ao invés de influenciar o mundo, estava sendo influenciado por ele. Acontece que essa cidade era uma cidade muito rica, muito próspera, por isso Jesus fala que eles disseram: nós somos ricos, nós não precisamos de nada. Eles eram uma cidade muito próspera, fundada no ano de 250 antes de Jesus, por um homem chamado Antíoco da Síria. Essa cidade ela era muito importante por causa da localização dela. Ela ficava numa rota comercial muito importante. Por ela passavam comerciantes e compradores e vendedores. Era, guardadas as proporções, se a gente for comparar com algo dos nossos dias, um shopping a céu aberto. Uma cidade rica, próspera, cheia de dinheiro. E a igreja, ao invés de estar influenciando a cidade, estava sendo influenciada por ela. A igreja tinha o jeitão da cidade, tinha a cara da cidade de Laodiceia. Versículo 17: você se diz rico, você diz: sou rico e próspero, eu não preciso de coisa alguma. Olha que interessante. Ao invés da igreja fazer a diferença, da igreja ser sal na terra, sal da terra, luz do mundo, a igreja estava se contaminando com os valores mundanos, os valores do mundo. Ela estava preocupada com prosperidade. Essa igreja acreditava que prosperidade financeira era a prova de que Deus estava na nossa vida. Muito antes da teologia da prosperidade, Laodiceia já estava pregando isso. Muito antes das igrejas neopentecostais, Laodiceia já estava ensinando: não tem dinheiro, então não tem Deus. Eu sou rico, Deus me abençoe. Pastor Hernandes Dias Lopes, você sabe quem é? Grande pregador, gosto muito de ver as pregações dele, ler os comentários dele. Ele diz que
que a cidade de Laodiceia se destacava por 4 características, e eu vou trazer na íntegra o comentário dele aqui dessas 4 características, tá? Diz assim: primeiro, era um centro bancário e financeiro, era uma das cidades mais ricas do mundo na época, lugar de muitos milionários. Em 61 depois de Cristo, essa cidade foi devastada por um terremoto e reconstruída sem ajuda nenhuma do governo do imperador. Eles não precisavam, por isso se tornaram orgulhosos. Eram tão ricos que não precisavam de nada, nem de Deus. Segunda coisa, eles eram um centro de indústria de tecidos. Laodiceia produzia um tipo de lã especial famosa no mundo inteiro. Eles tinham orgulho das roupas, eles tinham orgulho da aparência deles. Eles eram bem vestidos, finos, chiques, bonitos, e eles tinham orgulho disso. Terceira coisa, eles eram um centro médico de referência. Além de uma escola de medicina famosíssima, naquela cidade eram fabricados 2 ungüentos considerados milagrosos, um deles para os ouvidos, o outro para os olhos. Pega essa, presta atenção nisso. Naquela cidade se produziam 2 remédios muito importantes, um para os ouvidos, o outro para os olhos. Eles tinham um pó naquela cidade chamado pó frígio, que era utilizado para fabricar o colírio, que era o remédio mais importante produzido naquele lugar. Esse colírio era exportado para as maiores cidades do mundo conhecido na época. Mas olha que interessante, eles podiam curar a surdez e a cegueira física das pessoas, mas Jesus fala que eles estavam cegos, surdos, pobres, nus, se achavam muito, mas não eram nada. Por último, aquela região formada por 3 cidades, Colossos, Hierápolis e Laodiceia, que ficava entre as duas, era um lugar de águas termais, águas térmicas. Quem aqui já foi num lugar onde tem águas termais? É muito bom. A gente pode fazer um passeio da igreja uma hora dessa para algum lugar desses. Mas a água térmica, a água termal, a água quente, ela tem propriedade medicinal, ela pode curar. Pode curar a saúde física das pessoas. Só que Hierápolis tinha água quente, Colossos tinha água fresquinha, e no meio do caminho eles tinham aquedutos, né? A água vinha vindo e passava por Laodiceia e chegava morna, nem quente nem fria, só servia para fazer mal. Alguém já experimentou tomar um café morno? Coisa ruim. Um refrigerante morno? Coisa horrível. Café bom é quente, né? Ou gelado. Tem café gelado que é bom também. Mas morno, ninguém merece. Tem um outro comentarista, o Lade, eu não sei se pronuncia assim, mas ele diz o seguinte, ele tem um comentário bíblico com o nome dele. A carta aos Laodicenses não menciona perseguição por funcionários romanos, dificuldades com os judeus ou qualquer tipo de falsos mestres dentro da igreja. Laodiceia era muito parecida com Sardes. Eu preguei sobre Sardes aqui e falei coisas em comum, muito em comum. Ela era muito parecida. Um exemplo de cristianismo nominal e acomodado. A maior diferença é que em Sardes havia um núcleo remanescente que tinha preservado a fé viva, enquanto que toda a igreja de Laodiceia estava tomada pela indiferença.
A cidade de Laodiceia exerceu uma influência mortal sobre a vida espiritual da igreja. A igreja tinha a cara da cidade, a igreja tinha a cara do mundo. Ao invés de fazer diferença, de mudar, de influenciar o mundo estava entrando na igreja e influenciando a vida das pessoas. Irmãos, nós estamos no mundo, mas nós não somos desse mundo. João 17:16 vai falar isso. Por isso que nós precisamos nos separar, nos santificar por meio da palavra de Deus. João 17:17. Se você ler João 17, versículo 16 e versículo 17, vai falar exatamente isso que eu te disse. Nós estamos, mas não somos do mundo, e nós precisamos nos santificar por meio da palavra. Amém? Está aí comigo? Vamos adiante então. É o conhecimento e a prática da verdade da palavra de Deus que faz você e eu vencer o mundo. Quanto mais você conhecer a palavra, quanto mais você praticar a palavra de Deus na sua vida, mais você vai poder ter autoridade espiritual para vencer o mundo. Senão o mundo vai te engolir, senão o mundo vai acabar com você. Se você não fizer a diferença para o mundo vai fazer a diferença para você, e você vai ficar com a carinha do mundo, bonito por fora, mas o coração. Mateus 13:22. Aos que caíram entre os espinhos, representam outros que ouvem a mensagem, mas logo ela é sufocada pelas preocupações dessa vida, pela sedução da riqueza, de modo que não produzem fruto. Se você não vencer o mundo, você será vencido por ele. Fala para a pessoa que está perto de você: se você não vencer o mundo, você será vencido. Você precisa fazer a diferença. O sal só tem validade fora do saleiro, porque no saleiro é tudo igual, todo mundo é sal. Agora, coloca um pouquinho de sal na comida, aquele pouquinho de sal vai dar sabor para toda a comida. A luz não tem nenhuma serventia no lugar que está assim, cheio de lâmpadas. Você liga a lanterna do seu celular aqui agora, não vai fazer a menor diferença. Mas experimenta levantar de madrugada no breu e ligar a lanterna, se ela não vai te ajudar a andar com o dedinho na quina do bombeiro. E dói, né? Então a luz, por mais fraquinha que seja, ela precisa estar onde tem escuridão. É lá que você vai fazer diferença. Mas a luz ilumina a escuridão, e não o contrário. Tem gente que diz assim: não, pastor, vou namorar alguém do mundo, vou trazer essa pessoa para a igreja. Tá bom? Faça isso. Mas tome cuidado, porque quem precisa influenciar quem? Não é? Não é que você não possa, mas você precisa tomar cuidado. Porque se você não estiver firme com Deus, a tendência é que o contrário aconteça. Que a treva sufoque a luz. Amém? Amém mesmo? Então, primeira coisa, crente sem compromisso não influencia, é influenciado. Segunda coisa, crente sem compromisso, e Laodiceia era assim, não tem uma boa autoimagem, não se enxerga como é de verdade, tem uma imagem distorcida a seu respeito. Essa é a mais dura de todas as cartas endereçadas para as igrejas no Apocalipse. Essa é a pior. Sabe por quê? Todas as outras cartas tinham pelo menos um elogio. Essa aqui não tem nenhum elogio de Jesus. O único elogio
é deles para eles mesmos. Eles diziam que eram ricos, eles diziam que eram prósperos, mas Jesus diz: não, vocês estão enganados. Então, quantos elogios Jesus dá para essa igreja? Zero, nenhumzinho. A única coisa boa era a opinião deles, e ainda assim era errada, era distorcida, era demoníaca. Versículo 17: você diz: sou rico e próspero, eu não preciso de coisa alguma, e não percebe que é infeliz, miserável, pobre, cego e está nu. Pior do que estar doente é fingir que não está doente. Pior do que estar precisando de um médico é não procurar o médico. Jesus vai dizer que o são não precisa de médico. Eu já falei várias vezes para você sobre esse texto. Quando eu era criança eu lia e eu pensava que existia alguns mesmo que não precisavam. Mas eu entendi depois de um tempo que na verdade Jesus está dizendo que na verdade todos precisam. Mas tem alguns que procuram e outros que não procuram. Tem alguns que negam a realidade. Tem alguns que olham para si mesmos, o braço quebrado, pendurado, assim: não, eu estou bem, estou legal. Nariz sangrando: estou bem, estou saudável, estou ótimo, a perna, né? Perna torta: não, estou legal. Vai no médico, procura o médico. E se você está com algum problema espiritual, você precisa procurar o médico dos médicos. Só toma posse da graça de Deus quem reconhece que precisa, que é miserável, que é pobre, que é um coitado, sem Jesus não é nada. Você precisa reconhecer que necessita da salvação de Jesus na sua vida. Você precisa reconhecer que você não é tão bom quanto você acha que é. Que você não é perfeito. Mas a igreja é lugar de gente perfeita? Pelo contrário, a igreja é lugar dessas pessoas que reconheceram que não são perfeitas. Essa gente que admitiu que tem problema e que precisa de ajuda. Nós somos esses que um dia reconhecemos que estávamos cegos, surdos, pobres, nus diante de Deus. Os laodicenses tinham uma autoimagem distorcida. Olhava no espelho e se via forte, musculoso e com uma coroa na cabeça. Homem normalmente tem uma autoimagem distorcida, né? Pode estar com aquela pança enorme, tira a blusa no espelho, se achando forte, musculoso. Autoimagem distorcida, irmãos. A gente precisa olhar para nós e reconhecer quem nós somos de verdade. Estamos precisando de ajuda física, mas espiritual muito mais. Muito mais. Amém? Como é triste quando o crente insiste em não enxergar a si mesmo como realmente é. Como é triste quando o crente está penando, passando trabalho, dando cabeçada e não reconhece que precisa de ajuda. Como é triste. Cego e achando que está o gás da Coca-Cola, né? Eu tive essa semana lá em Gramado, lá no treinamento de pastores. E aí o pastor estava pregando lá e ele estava falando, né, da última bolacha do pacote, não sei o quê. Aí eu falei o gás da Coca-Cola, ele nunca tinha ouvido, ele achou o máximo, disse: eu vou anotar essa. Tem gente que acha que é o gás da Coca-Cola, né? Tem gente que acha que é
o máximo, mas não olha para a própria vida e não vê que está precisando de ajuda, não vê que está precisando desesperadamente pedir socorro. Quando você vive negando a realidade, chega o dia mau. E o que acontece no dia mau? Nós temos um exemplo, vários, mas eu quero trazer um exemplo da Bíblia. Sansão, Juízes 16, 20 e 21. Então ela gritou: Sansão, os filisteus vieram atacá-lo. Ela ali é Dalila, né? Ao acordar ele pensou: farei como das outras vezes e me livrarei deles. Não sabia, porém, que o Senhor o havia deixado. Os filisteus o capturaram e furaram seus olhos, levaram-no para Gaza, onde o prenderam com 2 correntes de bronze, obrigando-o a moer cereais na prisão. O inimigo veio, atacou, cegou ele e fez ele de escravo. A falta de uma visão correta de si mesmo é um perigo, e ela só é curada com medidas espirituais. Quais são elas? Nós vamos ver daqui a pouco. Romanos 12, 13 diz: dou a cada um de vocês a seguinte advertência: não se considerem melhores do que realmente são, antes sejam honestos em sua autoavaliação, medindo-se de acordo com a fé que Deus nos deu. Traduzindo, não fique se achando. Seja honesto, olhe para você mesmo e reconheça. Terceira característica de Laodiceia e dos crentes sem compromisso: os crentes mornos não dão frutos, não frutificam. Crentes que se deixam contaminar e que não conseguem enxergar a realidade, começam a viver de forma irresponsável, e por estarem vulneráveis e cegos, se tornam infrutíferos, ou pior, inúteis. Apocalipse 3, 15 e 16. Sei de tudo que você faz. Você não é nem frio, nem quente. Desejaria que fosse um ou outro, mas porque é como água morna, nem quente nem fria, eu o vomitarei da minha boca. Deus falou, Jesus fala. E a chave para interpretar essa fala de Jesus está na geografia do lugar. Hierápolis, que abastecia a Laodiceia com água, era conhecida pelas suas águas quentes, medicinais. Colossos, que também abastecia a Laodiceia, era famosa pelas águas frias, refrescantes, geladinhas. O que Jesus está dizendo é algo mais ou menos assim: a água quente de Hierápolis serve para curar, a água geladinha de Colossos serve para refrescar, mas vocês não servem para nada, a não ser para vomitar, porque vocês não são nem quente nem frio, vocês são mornos. Melhor seria se fossem frios para refrescar, ou quentes para curar, mas eles só provocavam náuseas em quem se aproximava. Que pesado isso, pastor. Reclama para Jesus, foi ele que falou. A igreja, ou o crente, que perde a sua intimidade com o Espírito Santo, por causa da contaminação com o pecado, e que se recusa a enxergar a realidade da sua vida por meio da palavra de Deus,
se torna infrutífero. E pior, se torna inútil, sem utilidade nenhuma, nem cura e nem refresca. Pelo contrário, causa enjoo, ânsia. No Sermão do Monte, Jesus diz, já citei esse texto, Mateus 5,13: vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o sabor, para que servirá? É possível torná-lo salgado outra vez? Será jogado fora e pisado pelos que passam, pois já não serve para mais nada. Qual é a orientação de Jesus para esses crentes sem compromisso, irmãos? Qual é a orientação de Jesus para a igreja sem compromisso? Jesus apresenta para nós de forma clara o que eles precisavam fazer para resolver o problema. A Bíblia não diz, eu não posso afirmar que aqueles irmãos ouviram a orientação de Jesus, mas se eles ouviram, pode ser que eles tenham mudado, pode ser que eles tenham se arrependido, nós não sabemos, mas o fato é que Jesus deixa bem claro o que é preciso ser feito numa situação como essa. O que nós precisamos fazer numa situação como essa? Vale a pena prestar atenção, irmãos, nas palavras de Jesus. Vale a pena prestar atenção no que Jesus orienta para eles, porque serve para nós. Vale a pena a gente continuar olhando o texto. Isso é algo que o Senhor vai falar, o seu coração é o meu, por meio da sua palavra. No entanto, pelos frutos nós podemos reconhecer, olhar para a nossa vida e ver se nós estamos sadios ou não. Gálatas 5, nós estudamos isso no primeiro estudo para novos membros de batismo, semana retrasada, com os irmãos que estão fazendo o curso. Falamos sobre esse texto. Quando seguem os desejos da natureza humana, os resultados são extremamente claros: imoralidade sexual, impureza, sensualidade, idolatria, feitiçaria, hostilidade, discórdias, ciúmes, acessos de raiva, ambições egoístas, dissensões, divisões, inveja, bebedeiras, festanças desregradas e outros pecados semelhantes. Repito o que disse antes: quem pratica essas coisas não herdará o reino de Deus. Mas o Espírito produz este fruto: amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Olhando para esses versículos, como é que está a sua vida? Que tipo de fruto você anda dando? Dito isso, vamos olhar a orientação de Jesus para todos nós nessa noite. Apocalipse 3:18: eu o aconselho a comprar de mim ouro purificado pelo fogo, e então será rico. Compre também roupas brancas, para que não se envergonhe de sua nudez, e colírio para aplicar nos olhos, a fim de enxergar. Primeira coisa que Jesus vai nos dizer é que nós precisamos adquirir valores do reino para a nossa vida. Nós precisamos adquirir valores do reino. Jesus fala do ouro. Segundo o dicionário, valores são normas, são princípios, são padrões sociais aceitos ou mantidos por indivíduos, classe, sociedade,
etc. O nosso tesouro não vem desse mundo, irmãos. O nosso tesouro vem das coisas celestiais, vem de Deus. Nós precisamos buscar as coisas de Deus, que tem muito mais valor do que o dinheiro. Segunda coisa, nós precisamos com todas as forças buscar em Deus virtudes espirituais. E aqui ele fala de roupas brancas. Versículo 18. Virtudes são disposições constantes do Espírito, as quais, por um esforço da vontade, inclinam você à prática do bem. A salvação, ela não se dá por nenhum tipo de coisa que você possa fazer, ou seja, obra, mas ela produz fruto. Então o fruto não te salva, mas ele denuncia que você é salvo. O fruto não faz você ganhar nada de Deus, mas o fruto demonstra, ele mostra que você pertence a Deus. O fruto não é a causa da sua salvação, ele é a consequência dela. Busque valores, hábitos, práticas santificadas na sua vida. Troque coisas que te levam para longe de Deus por hábitos que te levam para perto dele. Troque aquelas coisas que você assiste na televisão e que não te edificam em nada, só te prejudicam, por coisas boas. Troque as músicas que você ouve que não te abençoam por músicas que te abençoam. Troque hábitos, mude, se for preciso. Se levar o celular ao banheiro te prejudica e te faz pecar, pare de fazer isso, deixa o celular fora. Troque, se esforce, busque roupas brancas, santidade. Amém? Terceira coisa, peça a Deus olhos espirituais abertos. Ele vai falar também para comprar e aplicar colírio, para que pudesse enxergar. A salvação faz você enxergar o mundo com os olhos da fé. O relacionamento com Deus faz você se enxergar como você é de fato. Pare de olhar para o mundo. Pare de olhar para os exemplos do mundo. Pare de buscar coisas que não têm valor nenhum. Peça que Deus abra os seus olhos, porque de repente pode ser que você esteja com eles fechados e não esteja enxergando isso que a gente está falando. Mas como é que eu consigo adquirir os valores do reino? Como é que eu busco essas virtudes espirituais na minha vida? Como que eu abro os meus olhos? Jesus fala, ele diz, versículo 19: eu repreendo e disciplino aqueles que eu amo, portanto seja zeloso e arrependa-se. Jesus está dizendo para nós, irmãos, nessa noite, você precisa se arrepender. Aceite o amor duro de Jesus e reconheça quem você é diante dele. Admita a sua condição. Arrependa-se de todo orgulho, de toda autonomia, de toda falta de fé. Arrependa-se se você está tentando viver a sua vida cristã sem Cristo. Arrependa-se. Segunda coisa, abra o seu coração para Deus. Presta atenção no que Jesus vai dizer. Eis
Aqui é a porta da igreja, ele está falando para a igreja, mas vale para nós porque nós somos a igreja. Eu estou à porta e bato. Se você ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e juntos faremos uma refeição como amigos. O Senhor bate de diversas vezes, de várias maneiras diferentes, no teu coração. Ele chama, Ele clama, Ele te dá a oportunidade. E a gente precisa estar atento. Jesus fala: eis que. Traduzindo, presta atenção. Ouve a minha voz, eu estou na porta. Se você ouvir a minha voz, você precisa estar atento. Ele está falando, mas muitas vezes nós não estamos ouvindo. Por isso que ele fala: se você ouvir. Depois ele vai dizer: se você ouvir e abrir a porta. Não adianta só ouvir, você precisa abrir a porta. Jesus, ao contrário do inimigo, ele é educado, né? Ele bate a porta. O inimigo é como ladrão, entra sem pedir licença. Jesus bate a porta do seu coração. Jesus bate a porta, e se você abrir a porta, Jesus vai colocar a sua vida em ordem. Se você abrir a porta, Ele vai entrar. Se você abrir a porta, Ele vai ter relacionamento contigo. Se você permitir, Jesus coloca a sua vida em ordem. Refeição fala de intimidade. Você convida qualquer pessoa para jantar na sua casa, almoçar, para fazer uma refeição? Nunca viu na vida? Vou convidar. Vamos lá comer na casa. Não, né? Você convida para ir na sua casa quem você ou tem intimidade ou deseja ter. Jesus quer ter intimidade contigo, relacionamento contigo. Jesus não quer ter uma amizade superficial com você. Ele quer relacionamento profundo, intimidade. Faremos uma refeição. Terceiro, desfrute da presença de Deus na sua vida. Versículo 21 e 22, nós já estamos quase acabando. O vitorioso se sentará comigo no meu trono, assim como eu fui vitorioso e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Jesus está dizendo, irmãos, que o vitorioso vai sentar com Ele no trono. Nós não podemos ser mornos como Laodicea. Ser morno é ser imprestável. Quem é quente cura, quem é frio refresca, mas quem é morno causa náusea e enjoo. Portanto, não se deixe contaminar por esse mundo. Não permita que o mundo engane o seu coração. E não queira se tornar inútil. Romanos 12, 1 e 2 na Bíblia Viva, para nós encerrarmos. Portanto, queridos irmãos, eu apelo pelas misericórdias de Deus que vocês ofereçam seus corpos a Deus, que eles sejam um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esta é a verdadeira adoração que vocês devem oferecer a Deus. Não imitem a conduta e os costumes desse mundo, mas seja cada um uma pessoa nova e diferente, mostrando uma sadia renovação em tudo quanto faz e pensa. Assim, vocês aprenderão de experiência própria a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O Senhor está à porta
O Senhor está batendo. E qual é a nossa resposta? Nós vamos abrir? Ou nós vamos deixar do lado de fora da igreja? Amém?